Continuando o raciocínio que eu expus nos capítulos anteriores, no primeiro vídeo expliquei sobre o salto repentino que a Carol Danvers sofreu da terceira divisão da Marvel para a primeira, do dia para a noite, e no segundo vídeo, onde esmiucei o roteiro do filme solo dela, mostrando como a forma que a trama trabalhou a personagem foi tão porca que fez o filme dela ser mais uma campanha de difamação contra a personagem do que uma apresentação. Chegamos então ao terceiro e último vídeo da série, onde veremos que o pior de tudo isso, mostrado nos dois vídeos anteriores, é que o problema parece ser crônico dentro da Marvel, porque em Vingadores Ultimato, Carol Danvers também não recebe um tratamento muito amistoso por parte do roteiro. Diferente dos 7 vagabundos que roteirizaram o filme solo dela, em Ultimato ela estava nas mãos de apenas 2 roteiristas, e muito mais competentes do que aquela turma de imbecis, tendo em vista que pelo menos uma narrativa coerente existe aqui. Fora o tamanho, que não dá nem pra comparar, afinal, um é um filme solo e o outro é um filme de equipe. E que ainda por cima é o maior filme de equipe de todos, porque é um filme que reúne e conclui uma saga de outros 22 filmes. Porém, embora mais competentes, no que diz respeito a Capitã Marvel, os roteiristas aqui não se saíram muito diferentes do desastre que foi o filme solo dela. A princípio até parecia que as coisas seriam melhores dessa vez. Carol aparece logo no início do filme e vemos uma abordagem bem mais interessante dela. A Carol tem um impressionante feito de achar o Tony Stark e a Nebulosa nos confins da galáxia, antes que o oxigênio da nave acabasse, e ainda trazê-los de volta. E depois um breve confronto com um Thanos já todo ferrado, mas que pela forma com que ela chega atingindo ele como um raio e logo imobilizando instantaneamente a manopla, mostra que caso ele estivesse em plena forma e com as joias, ela seria um grande desafio para ele. Porque conseguiria impedi-lo de usar as joias. Durante o primeiro confronto com Thanos, somente o Doutor Estranho e o Homem de Ferro conseguiram bloquear o uso da manopla quando o enfrentaram. Não deixe o punho dele fechar. Magia! Mais magia! Magia conjunto! Magia com... Inseto! Mas foi temporário e o Thanos virou o jogo rapidamente contra eles. Essa cena aqui mostra que contra a Capitã Marvel, Thanos iria passar mal, mesmo com manopla e tudo, porque ela dando esse ataque modo Blitz aqui, bloqueando a manopla, impediria ele de usar as joias e ainda poderia atingi-lo na cabeça direto. Essa cena me faz lamentar muito não ter havido um confronto dela contra o Thanos inteiro. On behalf of the Nova Corps, we remand the prisoner, Thanos of Titan, and present him for summary judgment. I do not recognize this court. Defendant shall speak only when spoken to. Now, Magistrate, there's no need for barbarism. Prince Euros. Here as advocate for my brother Thanos. What an honor to be met by the Nova Corps' most powerful Centurion. We are lucky to be graced by your vigilance. Save it, man. And of course... He attacked Xandar in an attempt to steal the Reality Stone. Well, failed attempt. Your Honor, my brother is deeply remorseful. His sole concern as... It's yours. I will have order! Brother, please. Thanos, stop!
ask who you are, it makes no difference. With this, the world is whatever I make of it. Impressive. I'll grant you that. Sorry, no time for a meet and greet. We're a literal stone's throw away from this guy killing us all. The Reality Stone has split apart. Grab the pieces and return them to the container. Good. Gather the rest. Reality Stone is reformed. Take it. Hey, you! Super cool powers? Now's the time. Now seal him in the Soul Stone. Mas enfim, passado esse ponto do filme, a Carol simplesmente some da trama. É ridículo como os roteiristas aqui simplesmente abandonam a personagem e fim, evaporou. Eu fico pensando muito sobre como no Guerra Infinita o Thor estava numa posição muito similar a ela agora. E ele também sai de cena lá, mas ele permanece agindo e sendo relevante. Ele sai da trama principal e vai em direção a uma side quest, a viagem para Nidavellir. Ele embarca ali numa jornada alternativa que caminha paralela à trama principal para convergir ao epicentro da trama no terceiro ato, que é quando ele chega em Wakanda. Ou seja, o Thor tem uma missão separada, ele sai de cena, mas não sai do filme. Já aqui em Ultimato, os irmãos Russo criaram qual side quest para tirar a Capitã Marvel de cena? Nenhuma. Eles simplesmente tacaram um foda-se pra ela e ela sai não só de cena como sai do filme. Ela nem aparece mais. E eu sei que muita gente enaltece os irmãos Russo e trata eles como super habilidosos em conduzir uma trama carregada com toneladas de personagens ao mesmo tempo. Nossa, como Guerra Infinita e Ultimato são obras-primas. Acabaram de trazer eles dois de volta, né? Nesse anúncio recente aí sobre o Doutor Destino, o Doutor Doom e Vingadores Doomsday agora. Todo mundo comemorando a volta deles como se eles fossem salvar a pátria. Como se fossem um supra-sumo dos diretores de super-heróis. E não, velho, não. Os irmãos Russo não são tudo isso não, viu? A forma com que eles lidaram com a personagem da Carol aqui é um grande exemplo negativo do desempenho deles. Na época do lançamento de Ultimato, muita gente imaginando qual seria o papel dela no filme e ela praticamente não tem papel nenhum. Porque convenhamos que esse pedaço inicial, salvando o Stark, até o momento do Thor cortar a cabeça do Thanos, isso aqui é mais um epílogo do Guerra Infinita do que mesmo um prólogo do Ultimato. Esse pedaço inicial do filme é quase que uma cena pós-créditos do filme anterior. O Ultimato começa pra valer no salto temporal de 5 anos que o filme dá, quando ele avança no tempo e mostra as consequências do estalo. Nessa cena em que o Steve tá aqui no grupo de apoio e tudo mais, é aqui que começa o filme. É aqui que a trama de Ultimato realmente se inicia. O primeiro ato do filme é daqui pra frente.
E daqui em diante, a Carol simplesmente não existe mais no filme. Os irmãos Russo deram um chá de sumiço na personagem. Isso é incompetência ou descaso, ou os dois. E considerando que eles estavam debaixo da ordem do Kevin Feige, e ele fez toda essa propaganda de como a Carol seria a sabichona do CM, eu duvido que o Kevin Feige teria aprovado dar sumiço na personagem no grande filme desfecho da saga. Isso foi incompetência dos diretores e roteiristas que não encontraram um papel para ela em toda a trama. Quando eu pensei no início, comecei a elaborar essa série de vídeos aqui que eu tô fazendo, que tá terminando agora, eu imaginei dividir os 3 vídeos de um jeito que, no primeiro vídeo eu ia falar da Capitã Marvel nos quadrinhos, no segundo vídeo eu ia falar dela no filme solo, e no terceiro e último vídeo eu ia falar dela no filme dos Vingadores. E aqui estamos no terceiro vídeo e eu praticamente não tenho o que falar, porque ela mal tá no filme. O modo como o Ultimato tem, como 90% da narrativa sendo uma viagem no tempo para revisitar os momentos dos filmes anteriores, Come and get your... Oh, yeah, yeah. Ele é um idiota? é quase como se a turma saísse para uma viagem em grupo e a Capitã Marvel não fosse convidada, porque ela não tá nos filmes anteriores, ela não é do grupo, fica lá excluída de escanteio. E ela não tá no grupo por culpa de quem, né? Aí é que tá o que eu abordei no segundo vídeo. Ela não tá justamente porque ela foi excluída, justamente porque ninguém dava bola para ela. Ela foi introduzida aos 45 do segundo tempo, forçando uma ideia de que ela era uma personagem que sempre existiu dentro do UCM, que sempre esteve aqui, e que na verdade é tudo mentira. E isso é um reflexo do que eu abordei no primeiro vídeo, de que ela foi uma personagem já nos quadrinhos, tratada como uma personagem de terceira categoria, que foi alçada da terceira para a primeira do dia para a noite. Então veja como a coisa é um problema que se estende desde a raiz. É um efeito dominó que começa lá atrás e vai tendo suas consequências reverberando nos filmes. E aqui estamos no filme dos Vingadores, onde ela é tratada como aquilo que ela foi originalmente concebida. Realmente uma personagem de terceira categoria. Agora, como eu disse também no primeiro e no segundo vídeo, todos esses problemas que vêm lá de trás, eles só repercutem aqui no cinema por causa que alguém está tomando essas decisões. Não tinha nenhuma necessidade dessas coisas refletirem aqui. É outra galera que está trabalhando no filme, é outro pessoal, tipo, é a atriz aqui, a Brie Larson, é uma pessoa atuando. Ela não tem responsabilidade nenhuma pelo que os escritores fizeram nos anos 60 com essa personagem. Alguém está puxando essas cordinhas e fazendo com que esse problema que vem lá de trás, que vem dos quadrinhos, se reflita no filme solo e agora se reflita no filme dos Vingadores. E eu fico me perguntando, quem é que está tomando essas decisões? Foi o público? Sinceramente, parece até que a má vontade do público contra a personagem é um mero reflexo da própria má vontade do estúdio com a personagem. Eu fiquei puto com isso no cinema. Eu doido pra ver a minha deusa no filme e eles dão um chá de sumiço nela, velho. Carol, vamos ver você aqui em breve? Eu acho que não. Quê? Vai mudar o corte de cabelo de novo? Escuta, cara peluda. Eu tô cobrindo muito território. As coisas que estão se passando na Terra se passam em todos os planetas. Em milhares de planetas. Ah, tá. Faz sentido. Faz todo sentido. Faz sentido. Faz todo sentido. Então podem não me ver por um tempo. Como assim? Pro Thor eles criaram uma sidequest em Nidavellir e pra Capitã Marvel eles deram o dedo do meio pra ela. Ela só volta a aparecer no final do filme, já quando Thanos tá tocando terror e os Vingadores já estão indo pro saco. 2 horas de filme já se passaram, já é metade do terceiro ato, já tá com meia hora de luta final rolando, o pau já quebrou de todas as formas possíveis e até então a gente não faz ideia de por onde a Carol andava.
o que caralhos ela estava fazendo. O filme tá cagando pra dar satisfações sobre ela. E sim, eu super gostaria de saber onde é que ela tava, sabe? Principalmente saber quem foi que chamou ela agora. Pra ela aparecer desse jeito, feito um Deus Ex Machina, de novo! Será que dá pra vocês pararem de usar minha esposa como muleta de roteiro só por 5 minutos? Será que dá pra darem um pouquinho de personalidade pra ela? É pedir demais. Ela entra e sai do filme feito paisagem, não tem um mínimo de profundidade, velho. Tudo bem, a cena é muito massa, o Thanos tá passando rodo na galera toda, inclusive a queridinha de muitos aí, né, a Feiticeira Escarlate, que hoje muita gente baba, tava levando um cacete também. Porque sim, a nave do Thanos faz parte do arsenal do Thanos, tá bom? Quem vier reclamar disso aí também, fique sabendo, a nave do Thanos, ele bater em você com a nave, é a mesma coisa que ele bater em você com a espada. Tanto a espada como a nave são armas do Thanos, então quando ele ativa a chuva de fogo e vira o jogo contra a Wanda, ele derrotou a Wanda ali. Ele usou uma arma dele e subjugou ela. A Wandinha aqui levou foi pau. Muita gente considera ela a mais forte. Olha aí a mais forte de vocês, voando feito peteca depois de um único tiro do Thanos. E nessa batalha final tem gente lutando do lado da Terra que nem da Terra era. Tem gente aqui de outros planetas e galáxias. Todo mundo junto levando bomba. Tá todo mundo sendo massacrado. Os Vingadores vão ser derrotados de novo. Tá todo mundo indo pro caralho. E aí, eis que... O que é isso? Sexta-feira, estão disparando em quê? Alguma coisa acabou de entrar na atmosfera. Do tiro que fez a grande Feiticeira Escarlate virar peteca, a minha mulher aqui levou uns 200 e só fez cócegas nela. Então chupa aí, fã da Wanda, chupa essa. Aqui a Capitã Marvel entra já mostrando o porquê dela ter sido deixada de fora durante 90% do filme, né? É porque, de fato, como disse o Kevin Feige quando anunciou a escalação dela, trata-se da personagem mais poderosa do UCM. E como eu sei que tem gente que contesta isso, é importante reforçar aqui. Sim, ela é a mais poderosa. Vamos falar um pouco sobre os poderes dela agora. Vamos começar que ela é basicamente o Superman da Marvel. Ela tem os mesmos poderes que o Superman tem, só que um pouco mais, né? Ela é o Superman misturado com os poderes do Dr. Manhattan. Ela é quase uma fusão do Superman com o Dr. Manhattan. Vamos então para a lista de poderes da Carol. Invulnerabilidade física e mental, ela tem resistência contra a telepatia, como mostrou quando tentaram invadir a mente dela no primeiro filme. De quebra, existe o poder do autossustento, em que ela é capaz de produzir os próprios nutrientes do corpo e manter o corpo sempre no ápice físico. Isso significa que ela não precisa se alimentar, não precisa dormir e não envelhece. Para você ter uma ideia, a Carol em Ultimato aqui, ela tem cerca de 55 a 60 anos de idade. Tá bem nova para uma mulher de 60 anos. Graças ao autossustento, ela pode até mesmo respirar no espaço, porque ela produz o próprio oxigênio. Possui as óbvias força de escala planetária, velocidade da luz, manipulação do espectro energético. Isso significa que ela pode absorver rajadas como essas disparadas pela nave. É o que ela faz nesse momento. O C-53 não tem um sistema de defesa tão avançado para destruir nossas ogivas. Não é o sistema de defesa deles, Ronan. Acertem ela. Assim como pode absorver os relâmpagos do Thor. E até a magia do caos da Feiticeira Escarlate, porque magia é apenas uma outra forma de energia. Então essa também é a explicação do porquê que ela é imune aos poderes do Thor e da Wanda, e consequentemente é superior a eles dois também. Não há nada que nenhum dos dois pudesse fazer contra ela. Na verdade, não há nada que quase nenhum ser que use forma de energia possa fazer contra ela. Nos quadrinhos, ela foi capturada pela Ninhada, que é uma outra raça alienígena que tenta invadir a Terra, e que nesse caso fez experimentos com a Danvers
que aceleraram a evolução dela e de alguma forma conectaram ela com um buraco branco que transformou ela na binária. E segundo a binária, ela ganhou poderes equivalentes aos de uma estrela, o que inclui gerar calor, radiação de qualquer espectro e até controle sobre a gravidade. Poderes que ela inclusive parece estar usando no trailer do filme. Deixando de lado a questão de que a evolução é uma coisa que acontece com uma população ou com uma espécie inteira e não com alguém em específico, vale a gente ver se os poderes dela realmente têm a ver com o buraco branco. O buraco branco é o equivalente cósmico àqueles vídeos reversos de gente comendo, mas estrelando um buraco negro. Como a matemática que descreve o comportamento dos buracos negros, a equação de campo de Einstein, não tem a direção do tempo, ela teoricamente pode ser revertida. E se você reverter os efeitos de um buraco negro ou ignorar a estrela que pode ter gerado ele, você tem um buraco branco. E como já explicamos no episódio sobre o assunto, um buraco negro é uma concentração de massa tão grande em um ponto que a gravidade dá um bug, ou melhor, cria uma singularidade. Um ponto com tanta gravidade que a matéria ou a luz que cai na sua órbita e passam do horizonte de eventos são atraídas e não têm velocidade para escapar. Os átomos de uma estrela ou de uma nebulosa sendo sugados por um buraco negro entram em órbita e formam uma espiral, que é o disco de acreção, com uma rotação tão acelerada que gera atrito suficiente para aquecer o material a milhões de graus Celsius e emitir fachos de raio-x e raios gama enquanto descem pelo ralo cósmico. E o buraco branco seria o oposto disso, um anti-buraco negro. Um ponto onde energia e matéria seriam criadas e lançadas no nosso universo. E um ponto que é só teórico até agora. A única evidência que a gente tem de um buraco branco no nosso universo é o Big Bang, já que é a única situação em que a gente sabe que matéria e energia foram criadas e lançadas por aqui. Mas se por algum motivo muito especial, também conhecido como roteiristas, a Carol Danvers fosse capaz de fazer o mesmo que um buraco branco, de repente canalizando a matéria e a energia que um buraco negro absorve no futuro para lançar isso no presente, ela realmente teria os poderes da binária, o que daria para ela um tipo de capacidade destrutiva de uma bomba atômica. Ela seria capaz de produzir luz, energia pra caramba e todo o espectro de radiação eletromagnética, principalmente raios-x e raios gama, o que seria uma versão violenta e talvez com menos controle dos poderes do Magneto, que a gente já descreveu no episódio dele. Enquanto eu fazia aqui a edição do vídeo, passei pelo YouTube dando uma olhada em outros vídeos sobre a Capitã Marvel e sobre vídeos com o nível de poder dos personagens do universo Marvel, e eu reparei que tem vários canais que fazem quadros como aquele do Peter Jordan, do Ei Nerd, Batalha Mortal, colocando a Capitã Marvel na luta aqui com outros personagens. E é incrível como eles colocam a Capitã Marvel para perder para todos eles. E quando você vai entrar no vídeo para olhar os argumentos, é bizarro como o pessoal, eles não têm a menor noção do nível de poder da Capitã Marvel. É absurdo, a ignorância. Aquele vídeo do Peter Jordan que eu dei uma olhada aqui, ele colocou a Capitã Marvel para lutar com a Mulher Maravilha e com o Superman, e colocou a Capitã Marvel para perder humilhantemente para os dois. E é um absurdo o nível de ignorância, de como ele não tem a menor noção do nível de poder da Capitã Marvel. Isso tudo me fez perceber o quão importante é eu separar esse trechinho do vídeo aqui, tirar esse pedaço do vídeo só para fazer uma análise dos poderes da personagem, porque realmente a maioria das pessoas não tem a menor noção do nível de poder da Capitã Marvel. É um absurdo a ignorância que eu vejo nesses vídeos de Batalha Mortal que fazem com ela. O pessoal é completamente ignorante, eles não têm a menor noção do que estão falando. Quando eles mencionam a Carol Danvers, eles não têm a menor ideia de quem é a Carol Danvers e do nível de poder que ela tem. Ela tá muito acima de entidades cósmicas aqui, tanto da Marvel quanto da DC. Aliás, ela não só poderia liberar uma quantidade absurda de energia, como ainda podia produzir matéria. E aí, os poderes ganham um tom muito mais sério. Se ela pode produzir matéria, pode mesmo controlar a gravidade, e concentrando bastante matéria em um mesmo ponto, ao invés de sair na mão com os inimigos ou disparar raios energéticos, ela podia criar mini buracos negros, dos quais nada, nem o Mercúrio, tem velocidade para escapar.
E segundo a relatividade geral, em buracos negros pequenos, a diferença de gravidade é tão grande que o que é atraído por ele é separado em 2, e 2, e 2, e 2, até sobrarem só moléculas que são quebradas em átomos que são quebrados mais ainda. O processo de espaguetificação que desmancharia os inimigos enquanto dispara doses enormes de radiação. Mais do que o suficiente para acabar com um titã ou dois por aí, e um dos poderes mais cruéis que a gente já viu aqui no Nerdologia. Quero pode gerar eletricidade, radiação, magnetismo, gravidade. Todas as forças conhecidas do universo estão sob seu domínio. Retorne ao ponto de salto. Mas vamos voltar pela arma. O núcleo? A mulher. Ela é basicamente uma estrela viva. Se isso tudo não for apelação suficiente, o maior poder dela é na verdade a transmutação da matéria. Permite alterar a composição atômica das coisas. Isso significa que ela pode, por exemplo, deixar a pele do corpo dela mais dura do que a lâmina do rompe-tormentas, a ponto de se o Thor acertasse o rompe-tormentas nela, é o machado que se quebraria. Dizem que o Hulk aumenta sua força quanto mais raivoso ele fica. O poder da transmutação da matéria poderia fazer as moléculas do corpo dele perderem densidade a ponto de ele é quem se machucaria caso tentasse bater nela. Ela pode simplesmente aumentar a densidade molecular do próprio corpo e deixar sua pele mais dura do que qualquer coisa que a atinja. É isso que ela faz ao se lançar contra essas ogivas no filme Solo. Ela intensifica a densidade do corpo dela e se lança contra as ogivas. E assim as ogivas são partidas pelo corpo dela. Ela pode fazer do próprio corpo uma bomba ou uma lâmina. E isso também, dica de passagem, acaba tornando o corpo dela absolutamente indestrutível. Ela faz a mesma coisa contra a nave do Thanos. Se intensifica a densidade molecular do corpo e se joga contra a nave. Ela simplesmente pode ficar mais dura do que qualquer coisa que tentar atingi-la. E pode fazer aquilo que atinge ela ficar mole como manteiga. Então, resumindo, ela é uma overdose de poder. Não é por menos que os irmãos russos fugiram e se peidaram na hora de tentar achar um papel para ela na trama. Uma personagem overpower dessa é um pesadelo para qualquer roteirista. Haja criatividade para manobrar a trama com uma personagem que é um deus ex machina ambulante. Você precisa ir muito longe nos quadrinhos para achar alguma entidade cósmica que supere ela. E eu acho difícil você encontrar algum personagem que não seja counterado por essa lista de poderes que eu acabei de descrever. Eu já vi algumas pessoas ainda querendo teimar, dizendo que não, que a Capitã Marvel não é a mais forte do universo Marvel, não. Citando alguns nomes que supostamente seriam mais fortes. Mas tudo balela. Falam do Sentry. Nossa, o homem com poder de 1000 sóis explodindo. Essa própria descrição já diz que o poder dele é basicamente energia. A Carol absorve. O Sentry seria counterado por ela. Adam Warlock, mesma coisa. Qualquer versão do Thor que você quiser usar. O Thor é um ser que usa raios. E o poder de transmutação da matéria também pode deixá-la mais dura do que qualquer coisa que a atinge. Então não tem versão do Thor que consiga bater nela. Vai ser counterado por esses poderes que eu citei dela aqui. Personagens que alteram realidade seria um duelo similar ao que ocorre em X-Men, quando a Fênix tenta desintegrar o Wolverine e as células dele continuam se regenerando mais rápido do que a desintegração acontece. A transmutação da matéria da Capitã Marvel continuaria replicando as moléculas dela mais rápido do que a realidade se altera para apagá-la da existência. Seria inútil tentar apagar ela da realidade. Magia do caos da Wanda, como eu já disse, Carol absorve magia, é inútil contra ela. Bem se vê a superioridade dela a todo o resto do UCM quando vemos o que aconteceu com os Vingadores mais fortes contra o Thanos. Deixe que se divirta.
E o que aconteceu quando ela teve o X1 contra o Thanos? Devo acrescentar que 80% do meu hype para esse filme era para ver uma super mega batalha da Capitã Marvel contra o Thanos, tipo Dragon Ball. Era o que eu esperava. Algo épico, arrebatador. Seria o maior duelo de gigantes da história do CM. E ver que o confronto deles foi quase um mero esbarrão que durou 10 segundos. Meu Deus, 10 segundos de tela. Isso foi a coisa mais broxante que eu já vi num cinema. Mas passada essa decepção de ver que o grande confronto deles foi só isso aqui, vamos analisar mais cuidadosamente essa cena. Porque apesar de decepcionantemente curta, até que narrativamente ela funciona. Até porque eles não estão lutando para medir forças aqui, né? Eles estão disputando a manopla. É interessante que toda a batalha final de Ultimato ela se parece com um jogo de futebol americano, em que eles ficam jogando a bola de um para o outro e eles ficam se esbarrando e se batendo para tentar tomar a bola. Parece muito que a batalha final foi baseada numa partida de futebol americano. No caso, a bola que é a manopla do infinito. Então, quando a Capitã Marvel chega para lutar com Thanos, não é exatamente uma luta. Eles estão disputando a manopla. A cena passa a ter um peso dramático e uma simbologia muito interessante por causa do que o Thanos disse. Eu sei o que preciso fazer. Eu vou destroçar esse universo até o último átomo. E aí, com as joias que vocês coletaram para mim, criar um novo, repleto de vida. Que não saiba o que foi tirado, mas apenas o que lhe foi dado. Então, nesse momento, o Thanos está prestes a exterminar o universo inteiro. Ele derrotou todos os Vingadores, não há mais nada que separe ele do poder de fazer tal coisa. Ele pega a manopla, que tem o poder de controlar todo o universo, porque o universo foi feito com as joias, e todas as 6 joias estão reunidas ali na mão dele agora, então... Ele se tornou completamente onipotente nesse momento. O risco que está em jogo nessa cena faz com que, mais do que emocionante pela luta, seja uma cena angustiante pelo que ele está prestes a fazer. Ele vai apagar o universo inteiro da existência dessa vez. Ou seja, o estalo dele agora será absolutamente irreversível. Então eis que surge minha mulher para impedir isso. Esse é um dos momentos mais épicos de todo o CM. Não é porque é minha personagem, não. Se fosse qualquer outro aqui seria épico e eu aplaudiria também. A cena é muito boa, é arrebatadora, porque são as 6 joias do infinito juntas, as 6 singularidades que formaram o universo. É basicamente o universo inteiro sendo puxado num cabo de guerra entre 2 seres hiperpoderosos. Isso é insano, é uma das coisas mais absurdas que o CM já apresentou, é essa cena aqui. Eles têm o universo inteiro nas mãos aqui nesse cabo de guerra. E aí eu já vi gente até dizendo, né, as baboseiras que a gente lê por aí é de lascar, sabe? Eu já vi gente dizendo que a Carol só tá suportando ter essa disputa desse cabo de guerra aqui porque ela tá sugando a energia das joias. Não, seu jumento, não tem nada disso aqui. Veja a diferença de como é quando as joias estão fluindo energia e como é aqui na cena que eles estão disputando o cabo de guerra. Veja que a diferença. As joias aqui na manopla do Thanos estão inativas. Veja que elas ficam apagadas. No momento que a Carol segura o estalo, o fluxo de atividade das joias é interrompido. As joias estavam fluindo energia para o corpo do Thanos para ele executar o estalo e ela interrompe o fluxo da energia e as joias se desligam. Ou seja, as joias aqui estão inoperantes, elas não estão fluindo energia para lugar nenhum. Estão desligadas. Veja que não tem brilho nenhum vindo delas. Elas estão desligadas, não está fluindo energia para lugar nenhum. Agora repare de onde é que está vindo o brilho. Tem um brilho aqui. Veja de onde é que está vindo o brilho. É o próprio brilho do corpo da Carol. Repare o barulho de fundo na cena. Esse barulho que fica de fundo. Presta atenção. Esse que fica de fundo. Isso aqui é o barulho do poder dela de transmutação da matéria, intensificando a densidade molecular do corpo dela, ficando rígida e mais dura. Ela está esmagando a mão do Thanos dentro da manopla. Ela primeiro caiu ajoelhada, aí vai se levantando, se levantando, se levantando, a densidade molecular dela vai aumentando e nisso ela vai esmagando a mão dele no processo.
Olha a cara dele de dor. Caralho, como eu vibrei nessa parte, velho. Meu Deus, isso aqui é a melhor cena do filme. Mano, eu quase tive um orgasmo aqui. A cena tava perfeita, velho. Que coisa deliciosa, que coisa maravilhosa de se apreciar. Devia ter parado aqui. Porque aí o roteiro sacaneia, né? Agora era a hora dela revidar e jogar ele longe, arrancando a manopla da mão dele. Mas ao invés disso, ela só coloca ele de joelhos. Tudo bem, eu sei, ok, colocar o fucking Thanos de joelhos pra ela não deixa de ser incrível também. Mas isso aqui é a forma do roteiro dizer: tá vendo como ela é boçal? Ela já venceu a luta, mas ao invés de finalizar o Thanos e acabar com ele de uma vez, ela preferiu fazer pose pra se exibir. E daí, ele que é um guerreiro com séculos de experiência, aproveitou a brecha, arrancou uma das joias da manopla, e não qualquer uma, né? Não qualquer joia. Ele pegou especificamente a joia do poder para desligar os poderes dela e dar um socão para se livrar da oponente. E eu odeio essa cena. Essa cena me causa um nojo indescritível. Eu sei que quem precisava derrotar o Thanos tinha que ser o Tony, mas não precisava ser assim, velho. A Carol podia ter dado o golpe final só pra tirar a manopla do Thanos, e então ela ter sido detida depois pelos lacaios dele, pulando em cima dela. Viesse uma horda deles pulando em cima e tal, e aí ela perdesse a manopla caísse no chão de lado, e ela ficasse ocupada lidando com os lacaios dele, e então o Thanos ir lá pegar a manopla de volta, e aí sim acontecer essa cena do jeito que foi. Inevitável. A minha consolação é ver que a Joia do Poder, que era usada pelos Celestiais para obliterar planetas inteiros, foi usada contra a Capitã Marvel, e o máximo que conseguiu causar nela foi empurrá-la para longe. Ela aparece minutos depois completamente ilesa. Pode ser que ela tenha se ferido na pancada, né? Mas aí depois que a Joia desligou os poderes dela e ela se afastou da Joia, o poder dela voltou e ela, com o poder do autossustento, regenerou o corpo todo. E aí por isso ela aparece ilesa aqui. Mas enfim, o que importa é que isso não foi capaz de vencê-la. Ela continua intacta. Ela não foi nocauteada nem pela Joia do Poder. Um instrumento que era usado para simplesmente dizimar planetas inteiros não foi capaz de nocauteá-la. Mas enfim, o dado é que nem nas mãos dos irmãos Russo ela foi bem trabalhada. Na verdade, ela caiu na mão deles como uma batata quente e eles simplesmente se livraram jogando ela para fora do filme, para não ter que ter trabalho. Isso posto, chegamos então ao momento chave aqui do vídeo final. O final dessa série que eu tô fazendo, a grande conclusão do meu raciocínio, que é a gente falar sobre a solução. A solução que passa também por entender a raiz de todo esse problema, né? Por que a Capitã Marvel sofre tanta rejeição? A solução para isso passa por entender como esse problema se deu, por isso eu fiz os 2 vídeos anteriores, e esse aqui também, que então nos leva à grande conclusão. Se a Capitã Marvel sempre foi uma personagem bucha nos quadrinhos, que foi vendida como importante do dia para a noite, se o filme solo dela foi uma campanha de difamação de tão mal feito, e se nos Vingadores ela é uma batata quente que os roteiristas jogam para fora do filme para não ter que lidar, como a gente vai corrigir a má impressão que o público tem da personagem depois de tudo isso? O que fazer então? Enquanto eu refletia sobre tudo isso, eu gostei muito de uma coisa que eu vi uma menina dizer num vídeo aleatório que eu achei. Eu nunca tinha visto o canal dessa menina antes, eu vi o vídeo aqui por acaso, mas ela disse uma coisa que me deixou muito pensativo. Lá ela reagia ao vídeo do Jurandir Gouveia comentando sobre como a Disney se empenhou tanto em colocar mulheres protagonistas de destaque
mas os filmes protagonizados por elas são tão artisticamente problemáticos, cheios de furos e com tramas mal construídas. Essas protagonistas que eles tanto tentam enaltecer não são bem desenvolvidas. E como isso parece contraditório, tanta preocupação em colocar mulheres no centro e fazer isso de modo tão porco, tão mal feito. Por quê? Tá rolando uma onda muito grande dessas grandes empresas, assim, tentar... Ai, eu não gosto de falar essa palavra, mas lacrar nas coisas, sabe? Tipo, com umas lições de moral que eles não estão sabendo fazer porque eles mesmos não acreditam, tá ligado? Então, aí eles tentam botar isso no filme porque, é uma pauta importante, vai dar engajamento, mas depois só fica estranho, tosco e esquisito, tá ligado? Essa menina então comentou que essas empresas tentando tanto colocar esse discurso de empoderamento feminino no holofote, fazerem isso com tanta gana, com tanto desejo, com tanta ânsia de alçar as mulheres ao holofote, ao destaque, mas fazerem isso ventilando esse discurso através de protagonistas tão mal trabalhadas, acontece porque no fundo essas empresas não acreditam mesmo nesse discurso. E refletindo sobre tudo isso, você pode também ter pensado em algum momento, tanto agora como lá no início dessa minha série de vídeos, sobre duas coisas que eu disse que poderiam ser contraditórias. Primeiro, a Capitã Marvel é o amor da minha vida. E segundo, eu estou escrevendo esses vídeos antes de ter assistido ao segundo filme dela. Daí você poderia pensar, peraí, como assim tu gosta tanto dela e nem foi ver o filme novo da mulher? Pois é, eu não fui. E por um motivo bem maior. Eu não fui ver nenhum outro filme da Marvel desde que foi anunciado que todos os filmes atuais se tratam de capítulos de uma saga sobre multiverso. Para muita gente, o mal da Marvel são os filmes ruins que têm saído, séries mal feitas e produções vagabundas. Mas para mim, o mal da Marvel é isso aqui. O fato de que a era atual é sobre multiverso. E isso é um assunto bem maior que obviamente eu não vou tratar aqui. Posteriormente eu farei um vídeo só para discutir sobre multiverso e explicar o porquê do conceito de multiverso ser o pior câncer que a ficção já produziu. Isso não é nem um problema só da Marvel, é um problema da literatura como um todo, é um problema da arte em geral. Multiverso é o pior câncer que a arte já teve. Toda obra que se infecta com esse câncer vira lixo. E desde que foi anunciado que seria por esse rumo maldito que a Marvel iria enveredar agora, eu pulei fora desse barco. Então eu não assisti o filme novo da Capitã Marvel porque eu já não assisto mais nada da Marvel há muito tempo. O filme lá dos Homens-Aranha, que todo mundo ficou babando, eu achei aquilo uma bela bosta. Eu odeio com todas as minhas forças o conceito de múltiplas versões de um mesmo personagem. O conceito de realidades paralelas idênticas com várias versões do mesmo boneco. Eu prefiro escutar funk do que assistir um filme sobre isso. Ai, negão, tô com o cu pegando fogo. Tá pegando fogo. Ai, negão, tô com o cu pegando fogo. No meu tempo, figurinha repetida a gente trocava, porque ter item repetido era um problema. Eu não sei quem foi o demente que colocou na cabeça do pessoal hoje que personagem repetido é algo interessante. Eu odeio histórias sobre personagens repetidos. Então saber que tudo isso que a Marvel está fazendo atualmente, todas essas produções atuais, é caminhando para culminar numa grande batalha de personagem repetido, me faz perder o interesse em qualquer coisa que a Marvel produz atualmente. Guerras Secretas dos quadrinhos sempre foi o maior lixo que a Marvel já criou. Eu lembro que em 2015, quando estava saindo essa HQ imunda, eu olhava esse lixo e dava graças a Deus que no cinema não era essa zona. No cinema as coisas eram arrumadinhas, no cinema cada boneco era único, só existia um universo e pronto. Tudo bonitinho e ajustado. Daí 10 anos depois eu tenho que ver esse câncer infectando o cinema também. Mas enfim, como eu disse, explicar por que multiverso é uma desgraça tão terrível é um assunto para outro vídeo. Um vídeo que eu farei futuramente, pretendo, mas não é o momento para falar agora. O fato é que, como recentemente a Marvel tem dado sinais de que reconhece que foi uma péssima ideia meter multiverso na sua história, colocando piadas sobre isso em Deadpool e Wolverine e jogando fora o Kang, que era o conquistador de realidades paralelas, para trazer de volta o Robert Downey Jr. como o rosto da época de ouro dela, tudo isso me fez olhar para a Marvel com um pouco mais de parcimônia agora. Olha só, se não é o Kevin Feige reconhecendo a merda que fez. Parece que ele tá caindo na real e se dando conta da cagada que foi meter multiverso aqui.
esse aparente meia-culpa dele até que despertou um pouco minha simpatia, confesso. E com essa nova guinada dando sinais de retratação, eu também comecei a sentir uns indícios de que talvez eu vá voltar a acompanhar a Marvel. E se esse for o caso, Dona Marvel, nós precisamos conversar sobre o péssimo tratamento que vocês andam dando para minha esposa. Portanto, cá estou eu fazendo esses 3 vídeos. Então vamos lá. Para consertar a Carol Danvers, é preciso, em primeiro lugar, deixar claro que o problema da Carol no cinema não é a sua personalidade. Ninguém tem que mexer no que ela é. Essa mulher sabichona, marrenta, cortante, grelo duro, tá longe de ser o problema aqui. E a maior prova disso é que é muito engraçado. Eu vejo muita gente que fala mal da Carol vindo dizer: "Ai, mas personagem boa mesmo é a Sarah Connor, é a Ripley." Eu acho muito engraçado quem diz isso. Meu amigo, a Sarah Connor é praticamente a Carol Danvers sem poderes. Ela é igual a Carol Danvers, só que bem escrita. Sarah Connor é uma mulher atormentada, amargurada, ranzinza, porradeira, marrenta, sabichona e brucutu. A Ripley é a mesma coisa. Uma mulher porradeira, marrenta, ela é um brucutu só que de calcinha. Se você me dá essas personagens como exemplo de boas personagens femininas, então você tem tudo pra amar a Capitã Marvel. Porque a única diferença que separa a Sarah Connor da Carol Danvers é a caneta de um bom roteirista. A única coisa que impede a Carol Danvers de ser igual a Ripley é estar dentro de uma trama bem contada. E ficar nua também, né? Enfim, conceitualmente, enquanto arquétipo de persona, a Sarah Connor e Ripley são 2 grelo duro, igual a Capitã Marvel. A diferença dessas duas para a Capitã Marvel é que elas são bem escritas. Então o problema não é o arquétipo da personagem, é o trabalho do roteiro que ela recebeu. O problema com a Carol não é ser marrenta, é ela não ter conflito para isso. O que falta para Carol Danvers funcionar narrativamente é darem a ela o que essas personagens têm: humanidade, conflito, arco dramático. A Carol nunca recebeu do roteiro um problema para resolver. Nunca deram a ela um obstáculo que a fizesse suar para passar. Nunca deram a ela dilemas para ela sofrer. E nem alguém por quem ela temer. Como eu resolvo isso? Primeiro de tudo, coloque ela para enfrentar algo do tamanho dela. Um problema realmente grande que obrigue ela a se esforçar. Eu não consigo pensar em outra coisa. Galactus. O Galactus é uma entidade cósmica que simplesmente come planetas. Ele sim, talvez seja um rival para ela sair na porrada. E sim, eu sei que o Galactus é um vilão do Quarteto Fantástico, mas adaptações podem ser feitas. Eu não li os quadrinhos deles, mas eu sei que o Galactus não foi derrubado pelo Quarteto na base da porrada. Coloquem o Galactus para aparecer em mais de um filme, um plot dele ser maior, poderia envolver outros fatores, mas no campo da ameaça física, ele seria detido pela Capitã Marvel à força. Não necessariamente que a derrota do Galactus precisa ser no soco, mas na hora que ele vier devorar a Terra, ser a Capitã Marvel que impede ele, igual ela segurou o estalo lá que ia apagar o universo inteiro. Segundo ponto, coloquem a Carol para ser afetada pelo risco. A Sarah Connor é ranzinza pelo temor que ela tem da ameaça que virá. O próprio Tony Stark é metido e arrogante, mas diante da ameaça do Thanos ele temeu. Stark. Você me conhece? Conheço. Não é o único amaldiçoado com a sabedoria. Minha maldição é você. Venha! A Carol precisa temer o Galactus, se preocupar com a ameaça, ter medo de não dar conta e se preocupar com as pessoas ao redor que estarão em risco se ela falhar. Esse temor deve atormentá-la, criando cenas dela sofrendo com o peso da culpa que seria ver toda a raça humana ser literalmente engolida por uma entidade colossal que vai simplesmente devorar o planeta inteiro. A angústia que ela passaria seria tamanha que iria mostrar que debaixo de todo o poder que ela tem nas mãos, existe ali um ser humano que sofre, se assusta e que vai lutar apesar de seus medos e fraquezas. Vai lutar pelos outros e não por si mesma. Até porque ela poderia muito bem simplesmente ir embora da Terra. Mas ela tem que ficar e enfrentar o Galactus por causa das pessoas que moram aqui. Isso tem que mexer com o psicológico dela, tem que haver cenas dela chorando, pedindo ajuda, duvidando de si mesma, tendo pesadelos com a culpa, refletindo sobre o que ela queria quando entrou para a Força Aérea, se era um mero hobby, um desejo pessoal, e como isso contrasta com o agora de ter nas costas a responsabilidade pela segurança de cada ser humano desse mundo, levando ela a se questionar pelo que afinal de contas ela luta. Por que ela é uma vingadora? É para ser uma história melancólica mesmo,
um estudo de personagem, algo introspectivo e denso, para explorar a atuação da Brie Larson, colocar ela para fazer jus a esse Oscar que ela tem. Ela tem um Oscar, bota essa mulher para trabalhar. Coloca uma trama densa, um negócio pesado mesmo. E nisso, fazer o resto dos Vingadores também se unir a ela, torcer por ela, desejar que ela fique e os proteja. Isso geraria um clima de união entre ela e o resto do grupo. Essa missão iria unir os demais personagens a ela, torcendo por ela, e isso vai puxar a torcida do público junto, que vai abraçá-la junto com os personagens. É para ver uma união dos demais personagens ao redor dela, fazendo ela se enxergar não como uma mulher em si mesma, mas como um instrumento cuja função é proteger os demais. É assim que um roteiro vai retratar a base do heroísmo nela. Poder e responsabilidade, o arco de personagem dela deve começar com alguém que duvida de si, tendo pesadelos, cogitando desistir, e terminar com ela entendendo que ela existe para servir aos outros, e ela precisa dar conta do Galactus porque a humanidade inteira depende dela. Ela precisa estar à altura da esperança deles. Ela é o sol que ilumina e sustenta esse planetinha azul, como diria o Tony Stark. Essa é a mensagem que a batalha final do filme deveria passar. De um filme novo, né, que fosse corrigir a personagem. A função da Carol no filme deveria ser agora ir pro pau com Galactus. Tá na hora do pau! Por fim, para humanizá-la por completo é preciso haver também um drama mais particular, uma coisa mais íntima, né? Também para acrescentar nessa bagagem toda que eu acabei de descrever, tem que ter junto aí um drama mais pessoal, uma coisa mais particular pelo meio também. Algo mais íntimo só dela. Eu acredito que ela tem que ter um par romântico. Eu sei que muitas feministas discordam porque reforça o estereótipo da mulher procurando macho, mas isso só ocorre se for mal escrito. Par romântico não necessariamente apequena o personagem, pelo contrário, pode engrandecê-lo. E todos os personagens masculinos têm um. O Capitão América tem uma namorada, o Homem de Ferro tem uma namorada, Thor tem namorada. Todos eles têm par romântico, a Capitã Marvel tem que ter um também. A Capitã Marvel tem sim que ter um namorado e acabou. E eu já tenho até o nome perfeito para ser o namorado dela. Oi, eu sou Peter Parker. Oi, Peter Parker. Tem alguma coisa para mim? É isso mesmo, o Peter Parker é o par romântico perfeito para Carol. Nos quadrinhos eles já foram namorados por um tempo. O Peter acabou de ter aquele encerramento lá com a MJ, que perdeu a memória dele. Seria perfeito se ele fosse se consolar do colo da Capitã Marvel. Já foi dito que nesse universo não existe Gwen Stacy, então o Peter do Tom Holland nunca vai ter uma Gwen. Por isso, da mesma forma que o tio Ben desse Peter aqui meio que foi o Tony Stark, a Gwen Stacy dele podia muito bem ser a Carol Danvers. Sim, ela é uns 30 anos mais velha do que ele, não tem problema, eu no lugar dele acharia isso é vantagem. Nos quadrinhos o Peter já saiu com a Betty Brant do Clarim uma vez, que é bem mais velha também. A diferença de idade entre o Peter e a Carol seria até fofa, na verdade. Eu achei que rolou o maior clima nessa cena deles aqui em Ultimato. Shippei na hora os dois. E não foi só eu não, a quantidade de fanfic e até fanzine hentai que saiu baseada nessa cena aqui é enorme. Muita gente viu eles como possível casal por causa dessa fala de duplo sentido da Carol. Resumindo, pra mim tem tudo a ver. Eu defendo veementemente que a Capitã Marvel tem que ter um namorado. Eu quero ver a envergadura cênica da Brie Larson interpretando uma Carol Danvers apaixonada pelo Piranha. Casa muito bem com todo o contexto que eu descrevi sobre a Carol ser reescrita como uma mulher atormentada e preocupada com a segurança da Terra diante do Galactus. Nada representaria mais um risco daquilo que ela tem em mãos do que o Homem-Aranha, que personificaria a Terra como o cristalzinho que ela tem que cuidar. Seria altamente poético o Homem-Aranha sendo o namorado dela, ao passo que ele simboliza a Terra como um todo que está nas mãos dela, perante a ameaça do Galactus. Fora que ninguém melhor que o Peter para transmitir para ela os signos de poder e responsabilidade que definem o heroísmo, e que os roteiristas esqueceram de colocar nela até agora. O Homem-Aranha seria também uma figura de inspiração para ela, porque ele cuida de uma cidade inteira. Nova York inteira é a responsabilidade dele, assim como a Terra seria a responsabilidade dela. O Aranha poderia vir como um exemplo que ela admira e se espelha enquanto é o namoradinho dela.
Então, acrescenta na proposta, casa com todo esse contexto que eu pintei e seria altamente poético. Eu duvido que uma Capitã Marvel reescrita, seguindo todos esses pontos que eu elenquei nesse vídeo, não conquistaria o coração do público. Duvido. Mas me digam então nos comentários, esse não seria o filme perfeito da Capitã Marvel? Você gostaria de ver um filme de drama pesado da Carol Danvers e ver ela saindo na porrada com Galactus e ver ela e o Homem-Aranha como um casal? Comente aí se essa Capitã Marvel reescrita por mim não teria sua simpatia. E deixem o like se tiverem gostado dessa série. Muito obrigado por assistirem. Até a próxima.